Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você clicou aqui nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os erros clínicos mais comuns na odontologia, que todo mundo que vai para a clínica, você que está estudando, você que já é formado, você que está na sua pós, precisa saber. Mesmo quem estuda bastante, mesmo quem está trabalhando todos os dias, acaba cometendo alguns erros, porque a gente é humano. Mas a gente pode revisar esses erros e evitar alguns deslizes para a gente não ter que trabalhar duas vezes, né? Então, bora! Para começar, um dos erros mais comuns é a questão do isolamento. Então, o isolamento, quando ele não é adequado, o que acontece? A resina cai, né? Eu sei disso, todos os erros que estão aqui, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também já cometeram. Então, o campo clínico mal isolado, ele vai comprometer a adesão, vai aumentar a contaminação e vai dificultar o controle da umidade. Então, gente, o isolamento absoluto é um saco, é chato de fazer, demanda tempo, mas em alguns casos ele realmente é muito necessário. Principalmente quando a gente tem sangue, a gente tem saliva, se tratando principalmente de um molar inferior, o ideal mesmo é estar usando ali um isolamento absoluto. Então, aprenda a usar o lençol de borracha, aprenda a usar os tipos de sugadores corretamente para fazer com que o seu tempo de clínica seja menor e o seu trabalho ele não precise ser refeito com aquela restauração daquele paciente caindo. Então, a resina, junto com a saliva, o resultado é problema, tá? Então, fuja disso. Outro erro muito comum é o diagnóstico incorreto. Então, é muito importante a gente trazer aquele paciente como um todo. Não, tá com a cara ali que eu tô vendo na boca e pronto, já vou ali restaurar. E se você não pediu um exame radiográfico e você não sabe se aquela cara ela tá muito profunda, aconteceu isso comigo. Há uns 15 dias atrás eu estava restaurando o dente do paciente, aí foi outro dentista que fez a avaliação e essa outra dentista fez o pedido de um raio-x periapical e não deu pra ver no dente do lado o tamanho da cárie. E eu não pedi um raio-x para ver o outro dente que não tinha saído do raio-x. E aí, resultado, o dente era canal. Então, um diagnóstico incorreto, né, da minha parte, eu vi ali que era restauração dos outros dentes e acabei deduzindo que aquele também era. Mas, na verdade, era um canal. Então, é muito importante que você inicie o tratamento entendendo a preocupação daquele paciente. Aquele paciente está sentindo dor, está sentindo sensível. Aquela lesão de cara, ela está pequena, ela está média, ela está profunda. Então, não trate uma sensibilidade como uma cárie profunda. Cada caso é um caso. Então, forre com hidróxido de cálcio, use cimento de número de vidro para estar ali estimulando a formação de dentina terciária, para estar soltando fluo ali na boca do paciente. Então, use os materiais da forma mais correta e use sempre exames complementares. Investigue a história do paciente. Esse paciente, ele é um dente que já tem dado trabalho para ele, um paciente que está voltando ali porque aquela restauração está caindo. Então, tudo isso é importante para complementar o seu diagnóstico. Outro erro muito comum é durante o preparo cavitário, ou seja, durante ali, a abertura daquele dente para a remoção da possível cárie, ou até mesmo de outro preparo, como preparo para coroa, um paciente que vai precisar fazer um tratamento endodôntico. Então, o que a gente tem com isso? O dente, ele é uma estrutura, certo? Que você não pode tirar muito da estrutura dentária, mas você também não pode tirar total, digamos assim. Quando a gente faz a remoção de uma cárie que está muito profunda, a gente já subentende que aquele dente vai ficar frágil. Então, o que pode acontecer? Aquele dente ele pode vir a quebrar no futuro. E aí a gente indica o paciente a estar colocando um pino, a estar fazendo uma coroa, ou a estar fazendo outros tipos de procedimento, como uma inlay ou um onlay, por exemplo. Mas em alguns outros casos, a gente tem a questão do subcontorno, que é a não remoção de toda a cárie. A gente sabe que hoje, na odontologia, o indicado é que você remova o máximo de cárie que você puder. É claro que existem alguns casos, né, principalmente em crianças, em que não é indicado você fazer a remoção de toda aquela cárie. Aí você entra com um material ali restaurador para estar fazendo com que seja estimulada a formação de dentina terciária, para aí sim estar repondo. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Então, nós profissionais, a gente está ali a todo tempo tentando salvar aquele dente de não ser um canal, ou então do paciente não sentir dor, mas também de não fragilizar o dente. Então, tudo isso é algo que leva muito da gente. Então, o preparo cavitário é uma parte muito importante que não pode ser negligenciada, porque ambas prejudicam a adaptação e a longevidade da restauração. Então, menos nem sempre é mais. Então, não exagere. Outro fator que a gente tem é em relação à polimerização.
A polimerização inadequada, ela vai fazer com que a sua restauração, com que o seu procedimento ele seja influenciado. Quando você usa um fotopolimerizador com a bateria fraca ou você não respeita o tempo, aquela polimerização ela não vai ser feita da forma correta. Ou seja, uma restauração que você precisa estar fazendo a cada incremento durante 20 segundos e você está ali fazendo 16 ou 10, infelizmente vai acabar gerando uma fratura, talvez não no mesmo tempo, mas posteriormente sim. Ou então, na adaptação, a gente sabe que a resina, ela tende a expandir. Se você não polimeriza corretamente, a resina ela não expande. O resultado traz uma restauração com a menor resistência e infiltração. Então, sempre teste o aparelho com o de radiômetro, se possível. Outro fator que influencia muito no dia a dia clínico é a tal da oclusão. Gente, a oclusão é chato. Eu lembro quando eu tive a disciplina na faculdade. No entanto, que eu nem tenho muito vídeo aqui de oclusão no canal, porque foi uma disciplina que durante a faculdade eu não curti muito. Então, a oclusão, ela é chata, mas ela é muito importante. Porque o papel carbono, ele precisa ser utilizado todas as vezes. Então, já tenha na sua gaveta papel carbono para utilizar durante as restaurações. Mesmo que seja uma restauração pequena. Porque as restaurações, quando elas apresentam contato prematuro, elas causam dor, fraturas ou retração gengival. E pior, ela cai e o paciente fica voltando para você estar refazendo. E por fim, a gente tem algo que é muito importante, que é em relação à escolha do material restaurador, que a gente falou lá no início. Vocês estão vendo que todos esses fatores que a gente trouxe como erro, eles se interligam, porque todos são muito importantes. Então, desde a fotopolimerização, ao preparo cavitário, a escolha do material restaurador. Então, o erro muito comum é usar o material errado para o tipo de cavidade ou região de dente. Por exemplo, aquele dente inferior que a gente falou lá sobre isolamento. Dente inferior, às vezes, é um saco, você tá ali usando um algodão e o paciente já tá salivando e o sugador não segura, você tá sozinho e aí o que acontece? Cai. Aí você, não, vou colocar uma resina flow aqui. Porque ela vai muito mais fácil ali, fotopolimeriza, tchau. Só que o que acontece? Quando a gente usa resina fluida em áreas de alta carga mastigatória, isso vai comprometer a resistência daquela restauração, a adaptação, a longevidade. E isso vai fazer com que o que acontece? Ela cai, ela quebra. Então, a solução sempre é conhecer as indicações corretas de cada material. Leve em conta a profundidade a oclusão e a estética. E lembre-se, a resina convencional, ela é melhor para áreas de carga mastigatória, como o caso de molares, e também para áreas estéticas. E a resina fluida ela é melhor para forramento e pequenas cavidades, principalmente pacientes infantis, né? Crianças e pacientes também com necessidades especiais. Beleza? Então, falando sobre isso, agora vocês já estão prontos para transformar o seu dia a dia odontológico. E você percebeu quantos erros a gente comete sem perceber? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, né? Se você gostou. Compartilha com seus colegas de clínica, com seus colegas da faculdade. Se inscreve aqui no canal Resumo de Odonto, que a gente tem vídeos todos os dias, shorts, né, no caso, e conteúdos novos de vídeos mais longos, uma vez por semana, na quarta ou na quinta. O mais importante é que você ative o sininho para não perder os nossos vídeos. Então é isso. Muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!